Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e estamos aqui no Laboratório de Máquinas para mais uma prática. Na prática de hoje, vamos realizar o ensaio em vazio e de curto-circuito do gerador síncrono trifásico. Vamos determinar a sua reatância síncrona. Bora para a prática? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos em que eu realizo os procedimentos práticos de forma direta, sem entrar em muitos detalhamentos teóricos. Mas para a compreensão de tudo que vamos realizar neste ensaio, vou deixar um link na descrição e na tela final desse vídeo sobre a parte teórica do ensaio em vazio e de curto-circuito do gerador síncrono trifásico. Naquele vídeo, explico a característica não linear da sua curva de magnetização, explico a característica linear da relação entre a corrente de campo do rotor da máquina com a corrente de armadura do estator da máquina e como podemos determinar, em função dessas duas curvas, a reatância síncrona saturada e a reatância síncrona não saturada. Não deixe de assistir aquele vídeo para a compreensão de tudo que vamos realizar aqui. Para aqueles que têm acompanhado o canal, não deixem de se inscrever. Tendo dúvida, deixe nos comentários. Se gostarem do vídeo e de alguma forma o vídeo auxiliou nos estudos, deixe aí o seu like. Vamos lá, vamos então aqui ao nosso ensaio. Qual é o objetivo? Levantar o circuito elétrico equivalente do gerador síncrono trifásico. Vamos determinar a curva de magnetização, a sua reatância síncrona saturada, não saturada e sua resistência de armadura. Quais são os equipamentos que vamos utilizar? A nossa máquina motriz vai ser o nosso motor CC ligado shunt. É um motor de meio cavalo, tensão nominal de 220, velocidade 1800 RPM e corrente de armadura de 2,2 ampere. Para acionar esse motor, vamos utilizar a nossa fonte CC ajustável. Eu ajusto a tensão aqui até atingir a velocidade nominal do nosso motor, que é a nossa máquina motriz, utilizando aqui o lado CC. Vamos usar o nosso equipamento principal que vamos ensaiar, é o nosso gerador síncrono. Para a alimentação do campo desse nosso gerador, vamos usar a nossa fonte CC. No caso desse ensaio, vamos usar do lado variável. Temos aqui a saída variável, positivo e negativo. Aqui vai ser o ajuste da tensão. Vamos usar a resistência de ajuste que vai em série com o campo do nosso gerador síncrono. E este gerador, observe que ele é um gerador que ele tem dois terminais, que são os terminais de campo do rotor da máquina, e 12 terminais que acessam o estator da máquina. De forma simplificada, como que é essa ligação desses 12 terminais? Temos aqui o rotor da máquina, que é o campo, com dois terminais. São estes dois terminais. Esses 12 é porque essa máquina tem dois enrolamentos por fase. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, por fase, eu tenho 4 terminais. Sendo 3 fases, eu vou ter 12 terminais. Cada enrolamento desse, nessa máquina, suporta 220 volts. Qual ligação que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ligar cada enrolamento em paralelo e fazer a ligação total em Y. Observe, ligamos aqui em paralelo, por fase, paralelo, paralelo. E a ligação trifásica ligamos em Y. Como cada enrolamento suporta 220, a tensão nominal de linha de saída é 380. Aqui já está feita as ligações. A ligação que fizemos foi exatamente essa ligação aqui. Essa nossa máquina síncrona é de 500 VA,
1.800 RPM, no caso dessa ligação, 380 volts de linha. A corrente de armadura dessa máquina é de 0,76 ampere de linha. Na primeira parte desse ensaio, vamos determinar a resistência de armadura dessa máquina. O que faremos? Vamos aplicar tensão entre fase e neutro até circular a corrente nominal, 0,76 ampere. Essa tensão vai ser uma tensão contínua, porque não enxerga a reatância da máquina, então eu consigo isolar a resistência da máquina. Então vamos aqui ao nosso primeiro ensaio. Essa é a nossa fonte CC, vou aplicar aqui do lado variável, que é de 0,220. Vou passar pelo amperímetro, ponto comum, liguei um amperímetro em CC na escala de 20 e vou ligar lá no estator da minha máquina. Toda essa parte aqui é o neutro. Vou chamar aqui de fase A, aqui de fase B e aqui de fase C. Vou ligar aqui na fase A. E do neutro vou voltar para minha fonte. Para ligar essa fonte, eu ligo nesse terminal aqui. Antes, vou ligar o disjuntor principal da nossa bancada. Ligar esse terminal para ligar a nossa fonte. Preciso monitorar também a tensão. Nosso voltímetro. Liguei ponto comum, CC. Vou colocar o outro terminal na fonte. Ponto V. Agora eu vou ajustar a tensão por aqui até circular 0,76 ampere. E aí eu consigo determinar o RA da máquina. Vou aqui aumentar a tensão. Observando aqui. Está ali, 0,77, 13 volts, fase A. Qual que é a resistência de armadura dessa máquina? 13 dividido por 0,77 da fase A. Vou fazer da fase B. Para fazer a fase B, eu preciso reduzir de novo a tensão para não dar golpe indutivo. Então, eu reduzo a tensão devagar. Vou mudar aqui para a fase B. Tirar da fase A, vou para a fase B. E vou aumentar a tensão até 0,76. 13,077. Veja que a máquina está bem equilibrada. E agora vou fazer para a fase C. Novamente, reduz a tensão lentamente. Trocar o terminal, fase B, fase C. E aumenta aqui a tensão até 0,76. 13,078, fase C. Vou agora desmontar as ligações. Desligar meu disjuntor. Agora vou fazer as ligações na nossa máquina motriz para levantar a curva de magnetização do nosso gerador síncrono. Vamos lá, vou ligar o nosso motor shunt. Então vou ligar a bobina de armadura em paralelo com a bobina de polo. Lembrando, vou usar o interpolo da máquina. Para entendermos todos esses terminais dessa máquina, tem um vídeo bem ilustrativo em que demonstro essa máquina por dentro, através de um desenho 3D, e conseguimos entender todos esses terminais da máquina. No caso aqui, vamos usar a bobina de campo shunt e a bobina de armadura, que já está em série com interpolo. Então, vou ligar aqui o terminal A no D, o terminal C no H. Liguei o rotor em paralelo com o campo da máquina. Aqui vou ligar lá na nossa fonte. CC, polo positivo. Vou fazer as ligações agora no nosso gerador síncrono. Primeiro vou ligar o campo. Vamos ligar a nossa fonte na saída variável. Insere aqui com o campo da máquina, que é o rotor. Porém, o campo da máquina, a resistência interna dele é baixa, é em torno de 5 ohms apenas. Qualquer variação que eu fizer aqui vai chegar na corrente nominal. Para eu diminuir essa sensibilidade, antes de eu ligar direto a fonte CC no rotor, eu vou passá-lo por uma resistência, por um reostato.
no ponto fixo. E aí eu consigo menos sensibilidade no ajuste da corrente. Então vou passar aqui da saída variável para o nosso reostato. Vou pegar o reostato na parte fixa dele, os dois terminais aqui. Do reostato vou passar lá pelo nosso amperímetro. Ponto comum, amperímetro CC. Vai lá para o rotor da máquina. Do rotor volto para a nossa fonte. Sempre é bom verificar se está no limite mínimo aqui. Agora eu vou colocar o voltímetro em CA para pegar as tensões. Vou pegar sempre tensão de fase. Pegar o voltímetro, colocar o ponto comum no neutro. Veja que o neutro é todo esse ponto aqui. Aqui chamei de fase A, aqui fase B e aqui fase C. Vou pegar o outro ponto na fase A. Coloquei aqui na escala de 1000. Detalhe, tem que ser alternado. Ajuste aqui, alternado. Vou primeiro acionar o nosso motor CC. Nosso disjuntor principal está ligado. Confiro se está no mínimo. Vou ligar o lado CC. Este lado aqui liga a nossa fonte do rotor da máquina. Então vou ligar aqui também. Agora vou acionar o nosso motor até 1800 RPM. Para isso vou usar o tacômetro. Esse tacômetro eu clico uma vez, ele liga e se eu segurar aparece o laser e ele vai medindo a velocidade. Vou ajustar aqui até 1800 RPM. Estou aumentando a velocidade até 1800. Esse valor aqui está bom. A partir de agora eu não vou mais mexer na nossa máquina motriz. Vou conseguir fazer um ensaio só olhando o nosso gerador ciclo. Então está aqui ajustado 1800 RPM. Veja, a tensão aqui está na escala de 1000. Vou diminuir a escala. Observe, na escala de 20 eu tenho aqui uma tensão de em torno de 1.6 volts. Essa é a tensão residual. Meu IF aqui está 0,01, porque eu já tenho uma tensão sendo aplicada aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar 10 pontos. Para cada ponto de corrente de campo, eu vou pegar 3 valores de tensão. Fase A, N, P, N e C, N. Vamos lá. Vou pegar aqui 0,3 ampere. Vou aumentar a corrente ajustando aqui. A escala aqui eu já tenho que alterar. Já coloquei na escala de 1000. Está aí, 0,37, 56 volts. Vou pegar 0,6 e assim sucessivamente até a corrente nominal, que é 3 ampere. Fase A, vou trocar aqui fase B. Posso trocar direto aqui, aqui é CA. Vou pegar ali a fase B. Troquei. Anoto os valores. Vou pegar agora fase C. Troquei. Anoto os valores. Vou voltar para a fase A. Colocar aqui agora 0,6 e assim até 3 ampere. Vou adiantar o vídeo e vamos observar o resultado final. Observe aqui, 3 ampere e a tensão, essa tensão é a VAN, tensão de fase.
Essa corrente é a corrente de campo. Qual tensão que vamos usar? Vamos pegar IF pela média das 3 tensões de fase. Na segunda parte do ensaio agora, precisamos reduzir essa corrente de campo. Com a máquina motriz ainda ligada em 1800 RPM, vou reduzir a tensão por aqui. Pronto, essa tensão aqui é um residual ainda, porque foi magnetizado o rotor da máquina. Agora eu vou realizar um procedimento muito semelhante, vou monitorar IF, só que ao invés de monitorar a tensão, vou monitorar a corrente. Vai ser então agora o nosso ensaio de curto-circuito, que é levantar a corrente de campo do rotor da máquina, corrente CC, pela corrente alternada do estator da máquina. Como que vamos fazer isso? Primeiro vou tirar o nosso voltímetro aqui. Tirei o voltímetro. Como a nossa tensão induzida é próxima de zero, eu posso aplicar o curto direto. Não vou ocasionar um curto na máquina, já que a tensão induzida é zero. O que eu vou fazer? Para facilitar as medições, vou pegar aqui entre fase e neutro, vou medir a corrente de armadura. O amarelo vai ser fase A. Peguei a fase A, esse ponto todo é o neutro. Fechei o curto. Fase B, vou pegar aqui a fase B e o neutro. Fechei o curto. E a fase C, vou pegar aqui o neutro e a fase C. Então aqui eu meço IA, IB, E e C. Para nós medirmos IA, IB e C aqui do curto, vou usar o alicate amperímetro. Coloco na escala de amperímetro e vou fazer o mesmo procedimento. Vou aumentando IF, medindo IA até a corrente nominal do nosso gerador. A corrente nominal, veja que a máquina está ligada em Y. A corrente nominal para essa ligação que fizemos de 380 volts de linha, a corrente nominal de linha é de 0,76 amperes. Com a máquina estar ligada em Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, ao invés de monitorarmos pela corrente de campo, vou ajustar pela nossa corrente de armadura da máquina. Então, vou pegar 10 pontos de 0,7 em 0,7 até chegar na corrente nominal 0,76. Então, o primeiro ponto, deixei aqui o amperímetro ligado na fase A. Depois pego B, C e assim até o final. Vamos lá. Vou pegar aqui 0,07 ampere. Observo aqui, ajusto o campo até 0,07 ampere. Tá aqui 0,069, corrente 0,1 de campo. Fase A, fase B, fase C. E vou fazendo assim até 0,76. Coloquei na fase A.
veja aqui, o último valor nosso, 0,77, 1,31, corrente de campo. Fase A, fase B, 0,76 e fase C, 0,76. Terminamos aqui o ensaio de curto-circuito. Como que vamos desligar a máquina aqui? Primeiro vou reduzir a tensão no campo da máquina. Lentamente, reduzir a tensão no campo. Vou reduzir agora a tensão aplicada no nosso motor CC. Reduzir a tensão, desligo a fonte de campo da máquina CC, desligo o disjuntor principal. Essa foi a prática de hoje. Com esses valores conseguimos determinar aí a reatância síncrona da máquina e a resistência de armadura da máquina. No nosso ensaio de curto-circuito, vamos ter esta tabela. Nesta tabela, observe o seguinte: temos IF, I, A, e B e C. Vou pegar o valor médio de IA, IB e C e traçar IF por corrente de armadura. Essa foi a prática de hoje. Até uma próxima aula e bons estudos!